Abra a tua Bíblia em Abacuque capítulo 1, versículo 2. Hoje nós vamos ser desafiados a embanharmos a nossa espada, a palavra de Deus. Estamos fazendo uma manutenção aí para voltar a funcionar aí o projetor e a gente colocar os louvores e a Bíblia, mas enquanto isso, nós vamos abrindo a nossa Bíblia e eu vou ler para você também. Tem alguns slides que a gente deixou disponível, mas por causa da projeção, você presencialmente, infelizmente não vai conseguir ver. A gente conseguiu colocar na transmissão. Diz assim Abacuque 1, 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O tema dessa palavra é: pela fé viveremos. Repete aí no teu lugar: pela fé viveremos. Abacuque estava vivendo um ambiente difícil, coisas que o Senhor estava revelando para ele que iriam acontecer. Talvez uma situação um pouco parecida com a nossa. Eu vou falando os slides, tá, Pedro? No contexto histórico aí, no slide 3, mostra que Abacuque ele estava vivendo o período que antecede a invasão do Império Babilônico para Jerusalém. Ele viveu no mesmo tempo que Jeremias. Acho que você lembra Jeremias pregando, recebendo a palavra de Deus, de julgamento sobre o povo de Israel. E ele não tinha medo, ele chegava diante do rei e comentava com ele, falava assim: se você não obedecer ao Senhor, se você não se render, se você se arrepender, talvez vai ser menos pior, porque já está definido pelo Senhor que o Império Babilônico entraria em Israel, destruiria tudo, porque o povo se afastou da presença de Deus. E Abacuque ele começa a questionar, tentando entender por que essas coisas estavam para acontecer. Talvez eu e você, a gente ainda tem no nosso coração questionamentos, porque nós passamos por esse ano de 2020 com todas essas lutas e dificuldades. Por que o Senhor permitiu? Muitas coisas nesse sentido a gente não vai ter a resposta imediata do Senhor. E Ele é Deus, é conforme a vontade dEle, está tudo no controle do Senhor. E Abacuque viu o que iria acontecer e ele começava a perguntar para o Senhor: é injusto isso que nós estamos vivendo? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas quando eu e você nós oramos, uma hora a resposta do Senhor vem. E o grande desafio para mim e para você, para a gente conseguir escutar a voz de Deus, é calar a voz do nosso coração. Pessoas entram na presença de Deus colocando o clamor, mas tentando ouvir só aquilo que quer. E aí às vezes fica em silêncio, porque não é isso que o Senhor quer. Então quando eu e você a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que se render. Senhor, não importa qual for a resposta, qual for a direção, se talvez vai ser uma notícia ruim, mas que seja a resposta do Senhor, que seja a vontade do Senhor. Amém? Slide 4, o Senhor respondeu o clamor de Abacuque. Abacuque 1, 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Alguém conseguiu assimilar, associar isso ao tempo que nós vivemos? Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa,
que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Quantas vezes eu e você somos rodeados de notícias ruins, que nós não entendemos o motivo delas. Hoje a gente consegue olhar um pouquinho para trás e a gente consegue, às vezes a gente recebe alguns vídeos de profecias, de coisas que realmente aconteceram. E também hoje tem várias profecias do que vai acontecer ainda, do que pode acontecer nesse ano. Aqui o Senhor, Ele estava dando uma notícia difícil para Abacuque, contando que viria o juízo sobre Jerusalém. Abacuque estava tentando entender o propósito de tudo isso. Talvez eu e você, a gente também está buscando entender pelos lugares que nós passamos. Mas nós temos muito a aprender com esse profeta Abacuque. 6º slide. Qual foi a resposta de Abacuque? O que você responderia para o Senhor se você recebesse uma notícia ruim? Se você colocasse o teu clamor diante dele, se você colocasse os teus sonhos diante dele, e a resposta do Senhor não viria como você imaginava, talvez contrária. Abacuque capítulo 2, versículo 1: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Eu não vou retroceder, eu não serei paralisado. O Senhor me estabeleceu nesse lugar, o Senhor me estabeleceu nessa família, Ele me estabeleceu nesse trabalho, Ele me estabeleceu nesse bairro. Eu estou passando essas lutas por algum propósito, e isso não vai me fazer retroceder, e isso não vai me fazer desistir, e isso não vai me fazer desacreditar de que as promessas do Senhor irão se cumprir sobre a minha vida. Amém? O Senhor, Ele nos chama para ficarmos no nosso posto de sentinela, dia e noite. Sabe, às vezes a gente tem sonhos e a gente não entende. Às vezes a gente tem sonhos ruins. Talvez sonhos ruins, eles estão dizendo algo que está nos nossos pensamentos, mas está tão longe que às vezes a gente não consegue nem perceber que existe uma incredulidade. E às vezes ali no sonho mostra o que está lá dentro do meu coração e do teu coração, de dúvida, de questionamentos. Abacuque recebeu uma notícia ruim. Talvez você leu alguma notícia ruim. Talvez você leu alguma profecia sobre esse ano. O que Abacuque diria se ele estivesse vivendo nos nossos tempos? Eu vou ficar no meu posto de sentinela. Não importa o que está acontecendo lá no mundo, eu vou ficar, eu vou aguardar. Eu clamei ao Senhor, Ele me deu essa notícia, mas ainda não se fechou isso. Eu não sei como vai acabar, mas eu sei que de alguma forma o Senhor vai me responder, e eu estarei firme na minha posição. Amém? Isso me faz lembrar um filme, um dos meus preferidos, que chama Eu Sou a Lenda, do Will Smith. É um filme de tragédia. Mas uma coisa interessante, que eu acho sensacional: vem uma doença que se espalha pelo mundo todo, e ele, como um médico, ele tinha a sua família, e estava todo mundo saindo, indo para um lugar mais seguro, a família indo embora, e ele falando para a família: eu não posso ir com vocês, eu não posso ir com vocês, porque aqui é o marco zero, é aqui onde tudo começou, é aqui onde eu tenho que ficar para encontrar cura. O meu propósito é maior do que qualquer outra vontade. Ele fica ali buscando a sua vida toda, tentando encontrar uma cura.
Ele fica ali porque ele entendeu o propósito dele. Ele desejou, ele escolheu, ele decidiu permanecer no posto dele. Qual foi o lugar que o Senhor te colocou, meu querido? Qual foi o propósito que ele te colocou lá? Isso me lembra um pouquinho também de um testemunho meu, da minha família, quando nós passamos por um momento financeiro complicado, e a gente não conseguia pagar as contas, e a gente não sabia mais para onde correr, e a gente começou a pensar, eu vou vender isso, vou vender aquilo, vou entregar tudo para tentar resolver. Mas antes de seguir, a gente buscou a direção do Senhor. A gente já estava pensando em vender o nosso apartamento, ir para outro lugar, mas a gente parou. Vamos com calma, porque está difícil. Quando a gente está no meio da crise, é difícil às vezes a gente tomar decisões certas. Por isso a bênção de você viver, de você cessar a nossa terra, porque você tem líderes para te ajudarem, para estarem perto com você, para te acompanhar e te direcionar. Nós buscamos os nossos líderes, e a direção foi exatamente o contrário. Bruno, Fernanda, não desistam, permaneçam, porque a decisão que nós iríamos tomar ia nos tirar até da igreja aqui, ia nos levar para longe, e isso não tinha propósito de Deus. Nós tomamos uma posição, permanecemos, e até hoje nós estamos aqui. O Senhor tem respondido a nossa oração, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Abacuque esperou e o Senhor respondeu. Slide 7, Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão, na minha versão aqui, em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ele está dizendo assim: escreve aí o que eu vou te falar, anote, porque isso é importante. Eu estou falando contigo. Grave no teu coração. Você pode achar que vai demorar, mas vai se cumprir. E aí ele diz: escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você crê nisso? Você acredita? O justo, ele vai viver pela fé, não importam as circunstâncias. O país pode estar em crise. Slide 8. Mas o justo viverá pela fé. Violência por todo lado, mas o justo viverá pela fé. Doenças por todos os lados, o justo viverá pela fé. Não tenho dinheiro para pagar todos os boletos, mas eu viverei pela fé. Amém? É isso. Fé, o que significa? Slide 9. Fé é emuná. Certo, Carol? Cadê o Luiz Cataldi? Fé é emuná, é o nome da equipe. Significa firmeza, estabilidade, fidelidade. Fé significa firmeza. Se eu tenho fé, se eu acredito no Senhor, eu não ando em lugares inseguros, eu não ando em lugares que vão se quebrar. Sobre os meus pés, sob eles, podem vir as tribulações, mas eu não vou viver pelas minhas emoções, eu vou viver pela minha fé. Eu serei estável na presença do Senhor. Ele vai trazer paz no meu coração nos momentos difíceis. Lembra, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram: nós não vamos adorar aquela estátua. E aí eles falam, e eles dizem assim: se o Senhor, o nosso Deus, quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha. Mas mesmo assim, que aconteça algo diferente ali, nós não prestaremos cultos a essa estátua. Ele não ligou para a pressão que existia pelo risco dele morrer. Davi se posicionou diante do Golias. Quem é esse cara aí que está afrontando o Senhor? Se posicione nos teus lugares difíceis, se posicione com fé,
porque o Senhor, Ele vai cumprir a promessa dEle. E olha que interessante, porque no capítulo 1, quando ele está contando da notícia ruim para Abacuque, falando o que iria acontecer, né? Que iriam invadir Israel, Jerusalém, mas aqui quando ele fala da promessa dEle, que está separada para o povo dEle, ele reforça, ele pede: escreve em tabuinhas, escreve em vários lugares, todo mundo precisa ver. É exatamente o contrário hoje do mundo, que é tão fácil espalhar uma má notícia, mas as boas notícias ficam encobertas. A mídia não quer mostrar os resultados bons. E eu e você não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Da minha boca e da sua boca tem que sair boa notícia, tem que sair fé, tem que sair palavra de Deus, amém? O Senhor, Ele quer usar a tua vida. Pessoas estão morrendo internamente, porque não encontram mais paz, vivendo nesse ambiente. Você tem igreja, você tem a presença de Deus, e as pessoas que não conhecem ao Senhor, quantas pessoas entrando em depressão, com ansiedades, pessoas se suicidando. Divulgue, compartilhe boas novas, compartilhe o Evangelho, compartilhe os cultos nas redes sociais, as palavras. Quando você faz isso, você está evangelizando, amém? Eu quero fechar agora, slide 10, nós vamos concluir Abacuque 3. Abacuque 3, 17. Abriu aí a tua Bíblia, Abacuque 3, 17. Fique de pé no teu lugar. Eu acho que você conhece esse versículo. Na minha versão: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele é soberano, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Abacuque 3,17 está dizendo, nesse exemplo que ele vai colocando figueira, uvas, safra de azeitonas, produção de alimento nas lavouras, ovelhas, ele está dizendo assim: mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo dê errado, bom, não dá para florescer a figueira, não tem uvas, safra de azeitona também não deu certo, não estou conseguindo produzir alimento nas lavouras. Tá, então vamos para as ovelhas no curral, não tem nem bois nos estábulos, não tem nada, não tinha para onde correr. Era isso que Abacuque estava dizendo: mesmo que tudo se feche diante de mim, mesmo que eu não consiga encontrar nenhuma saída, nenhuma opção, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu não sei como é que vai ser 2021, você não sabe como vai ser. O que importa é que nós estamos aqui dentro, preparados, confiando no Senhor, vivendo os dias difíceis com alegria. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, Ele traz a paz sobre a minha vida, sobre a sua vida. E Ele diz que Ele nos faz andar por lugares altos como servo. O servo, eu estudei sobre isso, na pata dele tem o que chama de casco, que são revestimentos duros que protegem os dedos de muitos animais, não só do servo. Cascos não são os pés, suas características são mais semelhantes às das unhas. Eles permitem aos animais andar por longas distâncias em superfícies duras, sem prejudicar os dedos. O Senhor nos faz, Ele
molda os nossos pés, como os da corça, como os do servo. Ele nos fortalece. Como Abacuque disse, não importa se vai ser um dia, se vai ser um ano, eu me alegrarei no Senhor, eu permanecerei nele. Eu não vou ser paralisado pelas circunstâncias, porque eu ando pela fé, porque nós vivemos pela fé. Amém?